Nova Nordeste. Está começando pela TV Nova Nordeste o programa Políticas, um espaço dedicado à discussão de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno de ciência, cultura, economia, política e até assombrações. Quem está aqui conosco é o jornalista e escritor Roberto Beltrão, que vem cuidando disso com alguns amigos sobre essas assombrações do Recife. Isso já se transformou num evento, já se transformou em livro, já se transformou em revista de quadrinhos e eventos públicos, inclusive percorrendo com pessoas as ruas do Recife assombrado. Né? Exato. Já virou um evento aqui no Recife. Roberto, se diz que o Recife é a cidade mais assombrada do Brasil. Isso é verdadeiro ou é só para vender essa imagem? Não, com certeza, porque não existe na cidade no Brasil onde tenham mais histórias de assombração. As nossas pesquisas comprovam isso, né? Cada vez que a gente pesquisa num bairro, conversando com as pessoas, ou até pela internet, assim, a gente faz muita pesquisa também, por e-mail, né? Recebe pelo site as informações, vão surgindo novas histórias, vão surgindo, e a gente vê que são muitas histórias, né? No livro de Gilberto Freire, Assombrações de Recife Velho, ele já fez um registro de um número grande de histórias. E o livro foi escrito foi lançado em 1955, a partir de uma pesquisa feita na década de 20. E já tinha muita história de assombração no Recife. E a gente percebeu que daí para frente não foram mais registradas as histórias, né? E tinham muitas histórias ainda que surgiram depois dessa época, desse período, né? E você vê que qual é a cidade do Brasil onde vários logradouros e ruas e lugares têm seus nomes por causa das assombrações, né? Vou dar um exemplo. Das localidades mais tradicionais da cidade é o Encanta-Moça, que hoje o pessoal já não chama dessa maneira, né? Que é mais ou menos ali pelo bairro do Pina, onde a gente tem o Rio Mar, mais ou menos por ali. Mas aquilo ali, esse nome Encanta-Moça veio de uma lenda, né? É uma lenda porque ali se acreditava que existia uma moça que tinha sido perseguida pelo marido no tempo dos escravos, né, dos engenhos, e ela tinha se encantado nos mangues. E depois desse encantamento, ela voltava como assombração para levar os homens para os mangues, né, e ali eles se perderem, né, encantados pela beleza fantasmagórica dele. Então, a localidade ganhou o nome da assombração. Que cidade do mundo, pelo menos no Brasil, tem essa coisa? E Recife são vários como essa. Tem a Praça Chora Menino, né? Que a Praça Chora Menino, né? Uma história parecida com essa, né? A Praça Chora Menino. Choro do Menino. Exatamente. Ali foi o seguinte, no século XIX, houve uma revolta de parte da guarda dos soldados, né, da soldadesca da época. E os soldados entraram em confronto com os oficiais. Foi uma verdadeira matança no Recife daquela época. Ficou conhecido como Setembrizada. E foram 3 dias de conflito e morreu não só os soldados, mas quem passava pela frente, né? Um dos locais onde houve muita matança de gente, segundo os historiadores, né? Quem registrou talvez isso com mais clareza foi o historiador Pereira da Costa, né? Que é autor dos Anais Pernambucanos. Aí ele disse que ali morreram muitas pessoas, inclusive mulheres e crianças. E aquele local, a Praça Chora Menino, que hoje é o bairro da Boa Vista, na época era um local totalmente ermo, né? Era um local, inclusive, de charco, um lugar que tinha pouca utilidade assim, para a agricultura, era um lugar meio deserto. Depois que houve como aquilo ali ficou no imaginário da cidade, depois daquela situação, as pessoas começaram a ouvir o choro das crianças que supostamente tinham sido mortas naquele lugar, né? Embora que Gilberto Freire diga que isso aí se confundiu um pouco, porque como era uma área de charco, assim, de mangue também, tinha um sapinho lá que fazia um coachá que tinha a voz de uma criança, semelhante à voz de uma criança. Então, confundiu-se as coisas, né? Mas o imaginário da cidade, aquilo ali era o Chora Menino, as pessoas ouviam o choro dessas crianças. Então ficou até hoje o nome Chora Menino, né? Exato. O curioso é o seguinte, por que a população dá tanta credibilidade a essas histórias de
de assombração, né? O que é? É ignorância ou é vontade de acreditar mesmo? Ou acha que é uma grande curiosidade, uma grande curtição? Isso aí é o seguinte, na origem é porque isso tem a ver com a própria formação cultural do Brasil como um todo e de Pernambuco em particular. Do Brasil, porque, na verdade, o Brasil é uma sociedade mediúnica, né? Devido às várias confluências culturais, sempre se acreditou na possibilidade do contato com os mortos. Aí você vem da própria cultura portuguesa, que é muito supersticiosa, muito, né? E um catolicismo também que, com essa ênfase do contato com os mortos, porque isso vem da Idade Média, né? O catolicismo hoje não preza tanto isso, mas na Idade Média se falava muito dessa coisa, né? Da volta dos mortos, dos fantasmas. Os próprios monges da Idade Média falavam nisso. Esse é um aspecto. Depois se acresceu a isso a própria crenças indígenas, que tem aquele animismo, né? Então se acreditava nas forças da natureza, do contato com o sobrenatural, e ainda mais a cultura negra, africana, que também tem esse aspecto, né? Tudo isso confluiu, né? Em Pernambuco se acrescenta outro aspecto aí, que é o seguinte, a cultura canavieira nunca afastou para longe os seus mortos. Então, nos engenhos e tal, nas casas grandes, os donos do engenho, as pessoas da família, os poderosos daquela família, eles não eram enterrados longe dali. Eles eram enterrados dentro das propriedades, geralmente dentro de capelas construídas nas propriedades. E isso, assim, a força desses ancestrais dentro da família era muito grande, né? Depois dele ter partido, mas ele continuava presente. Então, é comum as pessoas dizerem assim, até hoje, não, eu sonhei com fulano que morreu e ele me disse isso assim, meu avô, minha avó, quer dizer, essa coisa da mediunidade, né? Tanto é que no Brasil floresceu com tanta força o kardecismo, por exemplo, né? Que é justamente a possibilidade, a crença, né? A crença de que existe esse contato, uma doutrina muito séria, né? Feita até hoje por pessoas muito sérias, que existe essa possibilidade. Então, isso está entranhado na própria cultura pernambucana. Isso é fortíssimo na cultura pernambucana, entendeu? Um exemplo, o cemitério de Santo Amaro, você vê que o primeiro cemitério que houve no Recife não foi o cemitério de Santo Amaro, foi o cemitério dos ingleses. Porque os ingleses não podiam ser, os que viviam no Brasil, em Pernambuco, não podiam ser enterrados nas capelas, porque eles eram anglicanos e não católicos. Então, eles reivindicaram à coroa um espaço deles para serem enterrados. Enquanto isso, os próprios pernambucanos não tinham seu cemitério público, né? E foi uma verdadeira briga entre a sociedade e o poder público criar um cemitério, porque as pessoas não queriam que os seus parentes mortos ficassem longe delas, queriam enterrar elas perto de suas casas, nas suas capelas e tal. Então é isso, é por isso que o Recife tem As assombrações convivem muito proximamente com os vivos, né? Exatamente. Então esse diálogo é muito constante e atualizado, né? Porque se Gilberto Freire falou das assombrações de 1920, as assombrações se atualizaram ou continuam as mesmas assombrações dos séculos passados? As de sempre continuam, né? Elas não foram embora. E se acrescentaram outras novas, né? Porque o imaginário é muito dinâmico e ele vai criando novas possibilidades, né? Aí vamos dizer, uma assombração, uma lenda que é a cara de Pernambuco, é a história do Papa Figo, né? A história do Papa Figo todo mundo conhece, aquele cidadão que supostamente tinha uma doença muito estranha, muito esquisita, né? E que recomendavam a ele que comesse fígado de criança para poder se curar, uma cura sobrenatural. E ele, em outros lugares do Brasil, é conhecido como o velho do saco, né? Porque era um assistente do Papa Figo que ia pegar as crianças com o saco nas costas para conseguir a cura para a doença, né? Então essa história, até hoje, quando eu conto, eu faço palestras e converso com as pessoas, quando a gente fala em Papa Figo, todo mundo lembra. Depois virou gozação, né? Tinha um jornal satírico aqui chamado Papa Figo, né? Exato. Mas até hoje é muito lembrado, tanto pela geração mais antiga, quanto os novos também ficam assim curiosos e tal, né? Agora, aí a gente, depois disso, na década de 70, teve a famigerada perna cabeluda, né? que aterrorizou o Recife, né? Foi um boato fantástico, né? Queria falar sobre a perna cabeluda, inclusive
Foi feito até um filme a respeito dela recentemente. É. Mas antes a gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar da perna cabeluda. Até já. Eu sonhei que tava em Moscou, dançando pagode na rua de Cossa Cor. Onde eu sonhei que tava em Moscou, dançando pagode na rua de Cossa Cor. Parecia até o freio naquele caiu no cai. Parecia até o freio naquele caiu no vai. Parecia até o freio naquele caiu no cai. Parecia até o freio naquele caiu no vai. Fica dança, dança, dança agora. Na dança do coçado, não fica dança por fora. Fora, sanfoneiro! Toda mulher é bonita por natureza. Corpo, pele, boca e cabelos leves, soltos e muito bem cuidados. Toda mulher bonita tem seus segredos. Cuidar dos cabelos é um deles. É Delson Cabeleireiros, segredo de mulher bonita. A maior rede de especialistas de beleza de Pernambuco. É Delson Cabeleireiros. Estamos de volta no programa Políticas, conversando hoje sobre assombrações do Recife. Quem está aqui conosco é o jornalista e escritor Roberto Beltrão, especialista em assombrações, e também escreveu sobre isso e faz parte de um grupo de profissionais da área de comunicação que vem produzindo material sobre isso, inclusive até eventos públicos, né? Onde as pessoas saem para conhecer as assombrações noturnas do Recife antigo. Muito interessante, vocês deviam procurar essas assombrações, essas boas assombrações. Mas voltando ao que estava conversando no final do primeiro bloco, as assombrações atualizadas, não aquela de 1920, que Gilberto Freire registrou no livro de 1955, As Assombrações do Recife Antigo. As novas assombrações, ele falou do Papa Figo e íamos falar da perna cabeluda, que chegou a aterrorizar a população do Recife. Não é? Pessoas da minha geração lembram muito bem dessa história da perna cabeluda, embora poucos tenham visto, né? Mas só a fantasia. Eu até hoje conte um pouco. Não encontrei quem viu a perna cabeluda, não encontrei, né? Sinceramente já procurei muito, mas é uma história fantástica, né? No melhor sentido, porque era a década de 70, mais ou menos 1976, e começou a correr um boato que justamente uma perna separada do corpo e uma perna cabeluda, né, que dava um aspecto asqueroso, né, a personagem, andava por aí pulando sozinha, né, e nas noites do Recife, né, quem tivesse assim desavisado podia ter esse encontro com a perna, né, e só você vê uma perna pulando sozinha já é uma coisa terrível, né. Mas só que ela era pior do que isso, né? Ela chutava e dava rasteira nas pessoas, né? Quer dizer, é uma história fantástica. E isso era um pânico na cidade, né? Quem viveu aquela época se lembra que era um pânico, as pessoas tinham medo realmente. E assim, o que se sabe é que foi um boato que teve um reforço da mídia, né? Essa história deu matéria de jornal, também foi divulgada pelo rádio, inclusive o J. Ferreira, seu colega aqui da TV Nova, ele diz que ele foi que criou a história da perna cabeluda, que numa situação que ele era repórter de Geraldo Freire, o radialista, né? Ele teria dito assim, estava como repórter na Hospital da Restauração, fazendo aquela intervenção policial, né? E chegou um cidadão lá, meu velho, o que foi que aconteceu? O cara muito machucado, né? Disse, não sei, eu só vi uma perna cabeluda me chutando. E diz J. Ferreira que essa foi a origem do boato, né? Que a coisa começou por aí. Não sei. Mas é uma história interessante, né? Mas só no Recife, essa cidade cheia de
de mistério, cheia de coisas misteriosas, de um clima diferente, é que isso aí poderia prosperar, né? Um boato como esse podia prosperar. E isso tomou a cidade, né? Isso tomou a cidade. Exato. Se a gente voltar para as áreas onde essas assombrações existem, por exemplo, a Avenida Malaquias, ali nas Graças, não é? São histórias assim misteriosas que você passa e não consegue entender o porquê da coisa, né? Porque ali na Avenida Malaquias, isso de acordo com Gilberto Freire, é um lugar muito ermo, né? Porque o que tem que se entender, assim, que Recife, a gente vê o Recife muito urbanizado hoje, com um trânsito muito intenso, arranha-céu em todo lugar e tal, mas ela não era assim. Na verdade, era uma cidade bem diferente, a configuração dela na origem, porque você tinha ali a área de Santo Antônio, o Porto do Recife, São José e tal, e tinha o subúrbio da cidade, que era mais a Zona Norte, né, o que a gente conhece como Zona Norte hoje, que é justamente as Graças, Casa Forte, Espinheiro e tal. E essas eram praticamente, durante muitos anos, foram áreas rurais, porque eram dominadas pelos engenhos, né? Tanto é que ali na Avenida Malaquias, a casa que é da esquina, que hoje é a Academia Pernambucana de Letras, né? Era sede pertencia a uma grande propriedade de terras, uma pessoa poderosa, quer dizer, um tipo de construção que hoje não é mais possível, né? E aquele lugar é muito ermo, né? É um lugar muito escuro. E aí, eu acho que era isso que fazia ele ser assombrado, assim, as pessoas acreditavam que ouviam vozes e viam vultos por ali. Mas, por exemplo, tem um amigo meu que morou ali criança, numa casa que não existe mais, e que ele dizia assim, que a empregada doméstica da casa dele tinha medo de andar na rua, porque ele disse, eu ouço coisas, eu ouço vozes estranhas e tal, à noite, na Avenida Malaquias, que hoje é super movimentada, né? Mas ainda naquela época, assim, tipo, na década de 80, ainda se acreditava nisso, né? E hoje, assim, esse imaginário, ele está na cabeça das pessoas. Quando a gente provoca, isso aí vem, as pessoas lembram, né? Começam a achar curioso e tal, porque essa história de assombração é parte da nossa cultura, né? É uma coisa muito forte da nossa herança cultural. Exato. E você conseguiu, você e seus amigos que atuam nesse empreendimento, conseguiram juntar tudo isso em livros e em revistas de quadrinhos. De que forma vocês montaram todo esse aparato de leitura? Porque isso ficou, aí começaram a distribuir, a vender livros, a revistas. Como é que vocês fizeram isso? A questão, assim, foi a partir de um princípio que era o seguinte, justamente, como estava desaparecendo a cultura oral, então não existe mais aquela interação entre as famílias, entre os vizinhos, como se fazia no Recife de antigamente, que as pessoas sentavam nas calçadas e contavam as histórias. Nos engenhos, nos terreiros, né? Ascenso Ferreira já dizia, naquela noite, na noite preta feito carvão, a gente falava de assombração. Então isso era comum as pessoas conversar sobre isso e tal. Só que não existe mais essa interação, a dinâmica social é diferente, e essa coisa vai sumindo, se esgaçando, né? Então a ideia foi essa, assim, partiu de um site, que foi um site que a gente fez desde do ano 2000, chama O Recife Assombrado. Ainda existe esse site? Ainda existe, hoje em dia ele tem um patrocínio do Funcultura, né? A gente conseguiu esse incremento e ele hoje funciona. Nele a gente divulga várias histórias de assombração, divulga contos e histórias em quadrinhos. Essa é a nossa base de operações, digamos assim. E a gente aí começou a produzir publicações, né? Então, a maioria publicada pelas edições Bagaço, né? Aí a gente tem, como esse livro aqui, que se chama Mal Assombramentos, ele foi adotado na rede pública do Recife. Então, os alunos, porque ele é um livro infanto-juvenil, os alunos têm acesso a ele e podem discutir, fazem trabalhos. Eu já fui para várias escolas onde esse livro é a base de estudos e os alunos produzem, né? Desenhos como é que se diz, redações sobre isso, né? Então, essa é uma forma da gente jogar esse imaginário, ele continuar vivo, né? E outro passo que a gente deu foi justamente, esse também foi a nossa primeira publicação em quadrinhos, né? Que traz aqui justamente a Cruz do Patrão, que é o lugar mais assombrado do Recife, né? E tem dentro, assim, nesse formato quadrinhos, que é uma coisa que tem muita aceitação hoje, né? Exato. Não é? Então, a gente começou a contar essas histórias em quadrinhos
porque é uma forma também de trazer isso para dentro do imaginário coletivo, dentro de uma cultura de massa. Exato. Os jovens estão tendo acesso a esse tipo de cultura que não teriam de outra forma, né? Exatamente. Já que as conversas familiares, as conversas de beira de calçada, ou como diria ascenso nas noites escuras como carvão, se fala de assombração. A gente isso falava não de existe assombração. mais, né? Exatamente. Então, é através desse meio, porque o quadrinhos leva esse imaginário, né, começa a criar dentro da cabeça dos jovens, mas embora que tem muita gente das outras gerações que lê também, porque aí a gente atrai dois públicos, né? O público curioso por conhecer e o público que quer relembrar. Exato. Então, também pega esse público, né? Então, o projeto é justamente esse, assim, é trazer de volta esse imaginário e colocar ele de outra forma, principalmente através da ficção, histórias de ficção, porque isso preserva o imaginário. Está provado, uma prova típica disso aí é, por exemplo, a história de vampiros, né? Que hoje é universalmente conhecida. Mas a história de vampiros vem, o vampirismo, essa ideia de que o morto volta para sugar o sangue de alguém, não sei o quê. Isso são lendas da Europa Oriental, que um autor inglês, que alguns autores ingleses, mas particularmente um, que foi o Bram Stoker, né, que fez a história do Drácula, ele trouxe para o imaginário geral do Ocidente. E depois o cinema se apropriou daquilo ali. Então, entendeu? É essa a nossa intenção, é trazer esse imaginário para dentro dessas possibilidades, porque aquilo não se perde. É uma coisa semelhante ao imaginário ligado ao cangaço, que é uma coisa que as pessoas da contemporaneidade não viveram, mas que hoje qualquer pessoa reconhece a figura do cangaceiro. É uma coisa, né? Porque já está marcada. Exato. E em relação a essas assombrações, os vampiros têm filme, os cangaceiros também. As assombrações do Recife têm filme? Terão. Porque nós estamos trabalhando atualmente com duas produtoras, né? Uma chama-se Portela Produções, que está encabeçando o projeto, e outra é a Vilcine, desculpa. Então a Portela Produções e a Vilcine, eles estão encampando a produção de um filme que vai se chamar O Recife Assombrado. Que na verdade a proposta do filme não é um docudrama, que a gente chama, né? Então ele vai trazer depoimentos de pessoas que conhecem da cultura, que vão contar a história de assombração, e ao mesmo tempo vai ter um elenco de atores que vão encenar essas histórias de assombração. Então esse filme já está na fase de captação de recursos, né? A expectativa é que ele seja lançado no ano que vem, ainda não sabe qual semestre, né? Mas pode até começar a ser rodado esse ano. Então já é o primeiro passo, nós estamos ganhando outra mídia, né? O Recife Assombrado já está indo em outra mídia, né? Então essa é a expectativa, nós vamos levar essa coisa. E eu acho que a partir disso as possibilidades são infinitas. Outros criadores podem criar livros, quadrinhos, filme, animação, cinema de animação seria uma coisa bem interessante, né? Para falar de assombrações. E eu acho que a gente só tende a expandir. Essa é uma coisa que, tanto é que você mencionou a questão dos passeios, isso já foi outra conquista, né? Porque eu, na conversa com o trade turístico aqui de Pernambuco, há anos, sempre que eu, às vezes, tinha assim, a oportunidade de fazer uma palestra para esses grupos, falava assim, rapaz, como é que Recife não explora essa coisa como potencial turístico? Porque isso existe em todo mundo. Nos Estados Unidos é fortíssimo, na Inglaterra, né, é fortíssimo o turismo assombrado, ou seja, levar o visitante a conhecer locais que supostamente são assombrados. Nos Estados Unidos existem cadeias de hotéis que são assombrados, o cara se hospeda porque lá tem fantasma. Eu digo, rapaz, o Recife não explora isso, e agora pessoas do trade turístico aqui, do receptivo, estão atentas a isso, começam a investir nessa área. Então existe hoje um passeio já, a prefeitura foi que começou, fazendo essa ideia, a Prefeitura do Recife, e já tem uma empresa de turismo receptiva assim, que faz passeios, que também já está explorando e vários roteiros assombrados pelo Recife. A gente sempre ajuda com informações e tal, né? E agora o catamarã, que é aquele empreendimento que leva as pessoas pelo rio, né, e também pelo mar. O catamarã, a partir do mês que vem, vai fazer um passeio assombrado pelo rio, contando as lendas da cidade. Exato, porque aquelas casas antigas, aqueles casarões davam suas costas ou a parte da frente para o rio, exatamente o rio com ancoradoras. Exatamente. Tinha uma vivência, o rio tinha uma vivência
em relação àquela sociedade. Exatamente. Inclusive o próprio rio, de acordo com o Gilberto Freire, é assombrado, né? Tem suas assombrações também. Os fantasmas também estão no rio, né? O Capibaribe é um rio mágico, né? Nesse sentido. O Rio Mágico continua no próximo programa, na próxima vez. Infelizmente, estamos terminando a entrevista com o jornalista e escritor Roberto Beltrão. Conversamos sobre as assombrações do Recife. Veja os livros e o site, o recifeassombrado.com. O recifeassombrado.com. Exato, muito interessante para começar a conhecer mais a sua cidade, conhecer mais o seu estado. Roberto, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Ao vivo, não é assombração. Até o próximo programa. Nova Nordeste. Vai ter quermesse, fogueira, aquela animação. É festejo junino até mais horas. A cidade é capital, a maior animação dos 4 cantos de Pernambuco. E não vai ser preciso olhar pro céu, meu amor. Basta olhar pro seu televisor. E a TV Nova Nordeste vai mostrar como o festejo junino. Participe de muito, seja você parte dessa história. E a sensação ao vivo da festança, a TV Nova Nordeste vai mostrar. TV Nova Nordeste. A partir de agora, fazendo a diferença. Música, entretenimento, solidariedade, informação na sua TV. Apresentação, Pastor Jairinho Silva. Estamos iniciando mais um programa Fazendo a Diferença, um bom e excelente dia para você, que neste dia que está iniciando seja um dia de vitória para a sua vida. Que nessas próximas 24 horas Deus possa fazer o milagre que você precisa. Eu gostaria de já cumprimentar todos os nossos queridos amigos e amigas, a você, papai, mamãe, aos filhinhos. Olha, tem muita criança que está agora assistindo a gente e dando trabalho ao pai. Não, eu quero só ir depois que eu ver o pastor Jairinho no ar, e eu quero mandar um abraço carinhoso, né? Hoje eu estou com a minha filhinha, a Letícia, que está aqui nos estúdios e está acompanhando a gente. Então, a criançada toda, um beijo, que Deus abençoe vocês, que vocês possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E abraçar a todos vocês da região metropolitana de Recife, desde Recife, o pessoal de Jaboatão dos Guararapes, não é? O pessoal do Cabo de Santo Agostinho, o pessoal do Litoral Norte, Litoral Sul, o pessoal de Paulista, um abraço carinhoso a todos vocês. Também o pessoal daqui de Olinda, um abraço carinhoso da parte do Senhor Jesus e desse apresentador para vocês. Nosso telefone está à sua disposição e hoje eu tenho uma entrevista legal com a massoterapeuta. Ela vai falar sobre os benefícios disso. Se liga, porque é muito importante. E hoje também eu tenho a participação de um cantor jovem e abençoado, Dinho Monteiro, que vai estar louvando Deus. Prepare o coração, já liga para 1, para 2, para 3, para 4, 5 pessoas e diga: esse programa está fazendo a diferença. E já vamos começar com Dinho Monteiro. Fazer, quando na verdade só o Senhor